Salve galera do terceiro ano, professor João aqui e dando continuidade ao nosso estudo no módulo 9 do livro 2 de vocês, e a gente vai falar sobre a função exponencial. Galera, essa função é muito importante para vários assuntos, a gente vai ver a aplicação dela em biologia, em física, em matemática, em mais diversas áreas e em geografia, por exemplo, e ela tem que ser vista com bastante carinho para que a gente possa ter facilidade na hora das nossas provinhas. Para começar, vamos ver uma situação, um problema, né? No campo da biologia, é necessário estudar o crescimento de dadas populações de espécies de animais em seu habitat natural. Suponha que dada a população de capivaras seja dada por n de t igual a 800 vezes 2 elevado a 0,1 vezes t, onde n é o número de indivíduos e t é o tempo decorrido desde o início da contagem no ano zero. Veja a tabela. Então, galera, aqui eu botei o que essa fórmula representa, né? Significa que no ano zero, no ano que foi feita a primeira contagem, a população era de 800 indivíduos. Um ano depois, se você substituir o t por 1 na fórmula, você vai achar 857 indivíduos aproximadamente. Substituindo o t em 5 anos, 1.131 indivíduos. Em 10 anos, a população vai dobrar para 1.600. Em 20 anos, 3.200. Em 30 anos, 6.400 e assim por diante. Repara, galera, que a população está dobrando a cada 10 anos, não é isso? O que faz todo sentido matemático, baseado na fórmula que a gente está vendo, né? Percebe-se que a população dobra a cada 10 anos. Poderíamos montar ainda um gráfico para ilustrar a situação. Galera, esse gráfico fui eu que montei aqui, tá? Então ele deve ter ficado fora de escala, mas ele representa bem o que a gente está falando, ó. No tempo igual a zero, 800 indivíduos. Um ano depois, 857. 5 anos depois, 1.131. 10 anos depois, 1.600. Depois, 3.200. Tá totalmente fora de escala o gráfico, mas dá para entender que cada um desses pontinhos aí, ele representa a população em um determinado instante e que principalmente, né, algumas coisas são percebidas. Primeiro, no início o crescimento é mais lento, né? Ou seja, até chegar no 10º ano a população aumenta de uma maneira bem lenta. E depois o crescimento acelera, né? Conforme vai passando os anos, a quantidade de indivíduos na população aumenta mais rapidamente. E esse tipo de função, né, que obedece a esse tipo de lei e tem a sua curvatura, né, o seu gráfico com essa forma, né, que com um crescimento mais lento no começo e mais acelerado no final, é chamado de função exponencial. São muitas as funções que são modeladas através de leis exponenciais e a gente vai estudar bastante sobre essa função nesse módulo. Definição. Então vamos lá, galera. Definindo uma função exponencial. Uma função do tipo a vezes b elevado a x, onde a e b são números reais e b é positivo, e x é um número real, é chamada de função exponencial. Exemplo, né? A gente pode definir de R em R+, a função x que associa y igual a vezes b elevado a x. Exemplo, 800 vezes 2 elevado a x é uma função exponencial. Meio elevado a x é uma função exponencial. 5 vezes 2 elevado a x menos 3. Ah, professor, o expoente pode ser diferente só do x? Pode. x menos 3, a gente sabe trabalhar com as propriedades da potência, sabe que aquele expoente ali, menos 3, ele vai se transformar em alguma coisa. h de x igual a 10 vezes 3 elevado a 1 menos x. O x pode ser negativo também, não tem problema. 200 vezes 10 elevado a 0,1 vezes x, menos 2 vezes 3 elevado a x. Todas essas são funções exponenciais. A é um número real qualquer, né, de preferência diferente de zero, porque senão 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. B é uma base positiva e de preferência também, gente, diferente de 1, né, porque se você fizer 1 elevado a x, vai dar sempre 1 para qualquer que seja o x. Então, além do b ser uma base positiva, a gente espera que ele seja diferente de 1. Pode ser positivo, inteiro, pode ser fração, pode ser decimal, não tem problema. Cada uma dessas funções é uma função exponencial e a gente vai estudar algumas propriedades dela. Bom, a primeira propriedade que a gente vai ver é o comportamento gráfico dessa função. A gente tem dois tipos de gráfico de função exponencial, a crescente e a decrescente. Tranquilidade? Quando a base da potência, né, a base da parte que tem x é um número maior que 1, ela é dita crescente. Quando essa base dessa potência é um número positivo que está entre 0 e 1, ela vai ser dita decrescente. Como é que eu verifico isso no gráfico? Bom, vamos ver aqui um exemplo. Ó. A função f de x igual a 2 elevado a x é uma função crescente, porque a base da potência é 2. E aí você vai reparar que o gráfico da função tem essa característica de estar aumentando o valor do y conforme o valor do x aumenta.
quando você vai andando para a direita com os pontos, o valor do y aumenta o seu valor também para cima. E ela vai ser decrescente quando a base for um número entre 0 e 1. Por exemplo, aqui eu tenho o gráfico da função meio elevado a x. Quando x é negativo, o valor do y é grande, né? É maior. E conforme eu vou andando para a direita com o valor do x, ou seja, conforme o x vai aumentando, o valor do y vai diminuindo de valor, se aproximando de 0. Para x menos 2 dá 4, para x menos 1 dá 2, para x igual a 0 dá 1, para x igual a 1 vai dar meio. E conforme eu vou andando para a direita com essa função, o valor do y vai diminuindo, se aproximando cada vez mais de 0. Uma dica importante, você vai reparar que tanto no gráfico da esquerda quanto no da direita, ela se aproxima do eixo horizontal. Mas essa função exponencial, galera, com essas características que a gente apresentou aqui, elas nunca cruzam o eixo horizontal. Ela vai sempre se aproximar. Então essa função não tem uma raiz quando ela tem essa característica, né? Ela não tem uma interseção com o eixo horizontal. Tudo bem? A gente vai ver que com outras características talvez isso possa acontecer, mas não é esse o nosso caso. Para isso a gente vai ver mais exemplos. Considere a função f de x igual a 3 elevado a x menos 2. Repare que se a gente considerar uma função g de x só com a exponencial, ou seja, g de x igual a 3 elevado a x, a gente teria que essa função f é a função g de x menos o número 2. Lá no primeiro ano, espero que vocês lembrem, né, a gente viu que as funções elas podem se comportar de algumas maneiras, né? E com isso fazer algumas operações no plano cartesiano. Essas operações são as translações, que podem ser na horizontal ou na vertical, e elas podem também ser operações de simetria em relação ao eixo y e em relação ao eixo x. Essa operação, fazer uma função menos 2 ou mais 2, ou, enfim, adicionar ou subtrair um número a uma função, gera uma translação vertical. Ou seja, como se eu pegasse o gráfico da função g e deslocasse 2 unidades para baixo. Por exemplo, se eu considerar que a função azul é a função g de x igual a 3 elevado a x, o gráfico dela não encosta no eixo horizontal e eu tenho o desenho dela bonitinho, como vocês podem ver. E o vermelhinho é o gráfico da função f. A função f é 3 elevado a x menos 2. Ou seja, cada imagem de f de x vai ser igual à imagem da g de x menos 2 unidades. Por isso que o gráfico está meio que para baixo, tá vendo? Como se eu tivesse deslocado ele para baixo. Aí, obviamente, ele vai cortar o eixo horizontal e ele vai ter todas as suas imagens subtraídas de 2 unidades. Observação, tá, gente? Como o gráfico ele não encostava no eixo x, ele tendia a se aproximar do eixo x, quando eu diminuo 2 unidades, ele vai se aproximar dessa reta, y igual a menos 2. Essa reta tem um nome, tá? Toda função que se aproxima de uma reta de referência, essa reta de referência é chamada de assíntota. No caso, a assíntota da função exponencial é essa constante que está somando ou subtraindo ao seu lado. Como aqui é 3 elevado a x menos 2, a assíntota da minha função é o y igual a menos 2. A função se aproxima dessa reta, mas nunca chega a ser igual a esse valor. Mais exemplo de gráfico. Seja f de x igual a 2 elevado a x menos 2, a função vermelha, e g de x igual a 2 elevado a x, a função azul. Repara, galera, que agora o menos 2 está lá no expoente, tá? Então a gente vai ter uma diferençazinha em relação ao anterior. O que vai acontecer? É como se a minha função f, que é a função que a gente está planejando que foi o gráfico, que é a vermelha, fosse igual a g de x menos 2, ou seja, o menos 2 está dentro do valor da função. Lá no primeiro ano a gente viu que quando isso acontece, isso representa uma translação no eixo horizontal, para a direita ou para a esquerda. O curioso é que quando esse valor positivo ou negativo está dentro da função, tipo aí o g de x menos 2, a translação no sentido contrário do sinal. Ou seja, se eu estou subtraindo 2 unidades, a translação é para a direita. Se eu estou somando 2 unidades, a translação é para a esquerda. Nesse caso, como a função f é a função g de x menos 2, significa que o gráfico vermelho está deslocado 2 unidades para a direita em relação ao gráfico azul. Se a gente olhar uma tabelinha aqui, ó, da função g de x igual a 2 elevado a x e da função f de x igual a 2 elevado a x menos 2, eu anotei as imagens, tá vendo? 0,25, 0,50, 1, 2, 4 e 5. Que deveria ser 8, mas eu botei 5 por algum motivo. Tá, galera, no ponto F a imagem é 8, tá? Corrija aí se você for dar um print ou anotar esse gráfico.
O ponto F tem imagem igual a 8, perdão. Porém, repara que nas duas funções, o valor do x da função f está sempre 2 unidades a mais do que da função g para dar a mesma imagem. Ou seja, o x que dá 4 na função g é o x igual a 2. O x que dá 4 na função f é o x igual a 4, 2 unidades a mais. O x que dá 2 na função g é o x igual a 1. O que vai dar 2 na função f é o x igual a 3, 2 unidades a mais. Ou seja, para dar a mesma imagem, eu tenho que adicionar 2 unidades a mais no valor, no valor do domínio da função f. É o que está falando, né? Então, 2 unidades deslocadas para a direita. Vão ser simétricos e só vai ter uma translação no eixo horizontal. Conserta aí o ponto f. A imagem não é 5, a imagem é 8. Para corroborar a aplicação, galera, vamos ver uma situação problemática aí para a gente resolver. Para estudar o Sol, astrônomos utilizam filtros de luz nos telescópios. Considere que determinado filtro deixe passar exatamente 5/8 da luz que nele incide. Quantos filtros são necessários para que a luz seja reduzida a 10% da intensidade original? Utilize 2 elevado a décima, aproximadamente igual a 10 à terceira, como aproximação, caso seja útil. Senhores, esse tipo de questão é bem comum, tá? No campo da física, no campo da astronomia, ou até mesmo estudo de variação de temperatura, resfriamento de metais, resfriamento de sólidos. Existem contas que a gente faz usando materiais para resfriar, lentes para diminuir a intensidade da luz, enfim, a gente pode aplicar a exponencial para resolver. Vamos ver por quê? Um filtro significa que a intensidade final, I, vai ser igual à intensidade inicial, I0, vezes 5/8. O que isso quer dizer? Que eu estou pegando a intensidade inicial e calculando 5/8 dela, é o que o filtro faz. Calcula 5/8 da intensidade inicial. I0 é a intensidade inicial da luz, I é a intensidade depois que ela passou pelo filtro. Se eu colocar 2 filtros, qual vai ser a intensidade da luz? A intensidade inicial vezes os 5/8 do primeiro filtro e esse resultado vezes os 5/8 do segundo filtro. Ou seja, vezes 5/8 duas vezes. Com 3 filtros, multiplica por 5/8, 3 vezes. E assim por diante. Então, com N filtros, a intensidade da luz que vai passar vai ser a intensidade inicial, I0, vezes 5/8, N vezes. N é o número de multiplicações que eu fiz. Bom, multiplicar uma coisa por ela mesma tantas vezes é calcular uma potência com essa coisa, por isso que vai ser uma exponencial a resolução. O que a gente quer? A gente quer que a intensidade final seja 10% da intensidade inicial. Ou seja, eu quero que I seja igual a 10%, 10 sobre 100, vezes I0. E aí tem uma contradição. Do lado esquerdo eu quero que I seja I0 vezes 5 sobre 8, N vezes. E do lado direito eu quero que I seja igual a 10 sobre 100 vezes I0. Galera, na verdade não é uma contradição. Na verdade isso daí é o que a gente vai fazer. A gente vai comparar as duas verdades, né? Já que as duas coisas são verdadeiras, eu sei que vai acontecer o que está rolando do lado esquerdo, por causa da característica de progressão geométrica da função. E eu sei que vai acontecer o que está rolando do lado direito, porque é o que a questão pediu. Então, eu vou fazer as duas coisas serem iguais. Eu quero que I0 vezes 5/8 elevado a N seja igual a 1 sobre 10, que eu simplifiquei lá o 10 sobre 100, vezes I0. O I vai ser igual ao I, 10% de I0 vai ser igual a I0 vezes 5/8 elevado a N. Desse modo, eu posso resolver essa equação. Para resolver, eu vou cortar I0 dos dois lados e eu vou ter que 5/8 elevado a N é igual a 1 sobre 10, que também pode ser escrito como 10 elevado a menos 1. Eu também não sou muito bobo, eu percebi que não tem 5 em lugar nenhum. E do lado esquerdo, lá quando ele pediu para eu fazer a aproximação, ele usou potência de base 2 e potência de base 10. Esse 5 está aí de intrometido. Então o que eu pensei? Vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, porque não muda. Se eu multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, não muda a fração. E em vez de trabalhar com 5 sobre 8 elevado a N, eu vou trabalhar com 10 sobre 16 elevado a N. Não é a mesma fração? Só mudei ali a forma de escrever. Potência de uma fração é a potência do de cima sobre a potência do de baixo. Então, o que eu fiz? Eu passei o 16 elevado a N para o outro lado multiplicando e o 10 elevado a menos 1 para o lado de cá dividindo. Então, eu vou ter 10 elevado a N sobre 10 elevado a menos 1 igual a 16 elevado a N. Só que o 16 eu escrevi como 2 elevado a quarta.
Sendo assim, resolvendo aqui do lado esquerdo, eu tenho que a divisão de potências de mesma base repete a base, soma e subtrai os expoentes. Então vai ficar o expoente n menos o expoente menos 1. Menos 1 vai ficar mais 1. E potência de potência do lado direito, propriedadezinha garante que eu tenho que multiplicar os expoentes. Agora eu vou usar a informação que ele me deu no enunciado. Ele pediu para eu aproximar o seguinte, ó. 10 à terceira vale 2 à décima. Usando as propriedadezinhas do radical, das potências, vale que esse expoente 3, que está no 10, vai passar para o outro lado como denominador da fração do expoente. Ou seja, se 10 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 10, então 10 sozinho é igual a 2 elevado a 10 terços. Bacana, né? Se ficou com dúvida, galera, lembra que você pode tirar dúvida comigo a qualquer momento. Eu espero que vocês o façam. Bom, usando 10 igual a 2 elevado a 10 terços, eu posso substituir na equação de cima. Em vez de 10 elevado a n mais 1, eu vou ter 2 elevado a 10 terços elevado a n mais 1, que é igual a 2 elevado a 4n. Potência de potência, eu multiplico os expoentes. O de baixo vai ficar repetindo, porque eu só multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 10 vezes n mais 1 é 10n mais 10. Tudo isso sobre 3. Então 2 elevado a 10n mais 10 sobre 3 é igual a 2 elevado a 4n. E aqui, galera, a gente vai entrar num campo chamado equação exponencial. Eu tenho duas potências, uma de cada lado da igualdade. E as duas são potências de base 2. E eu estou afirmando que essas potências são iguais. Tem o sinal de igual ali, tá vendo? Ora, pois, se elas são iguais e têm a mesma base, então elas também têm que ter o mesmo expoente. Ou seja, o expoente do lado esquerdo, 10n mais 10 sobre 3, tem que ser igual ao expoente do lado direito, que é igual a 4n. 3 está dividindo, passa multiplicando. 10n mais 10 igual a 12n. Solteiro e casado, letra de um lado, número para o outro. 10 é igual a 12n menos 10n. Se 10 é igual a 2 vezes n, então n só pode ser igual a 5, né? Porque 2 vezes 5 dá 10. Sendo assim, como n é a quantidade de filtros que eu tenho que usar, para reduzir a intensidade 10% da inicial, são necessários 5 filtros. Uma dica aqui que a gente já passou por isso, tá? Quando a gente for estudar o próximo capítulo, nem sempre ele vai dar essas aproximações para a gente no enunciado, e a gente vai ter que usar a propriedade de logaritmo para resolver. Por isso que o logaritmo é útil, né? Ele resolve qualquer tipo de problema, independente das bases serem bonitinhas ou não. Já que a gente falou delas, vamos falar mais um pouquinho das equações exponenciais. Tá vendo aí 3 colunas? É porque a gente tem 3 tipos de equação, tudo bem, gente? A equação do tipo 1 é aquela onde eu tenho termos multiplicando ou dividindo. Aqui eu botei um exemplo com multiplicação. E todas as potências são de mesma base, né? O mundo perfeito, todo mundo está como potência da mesma base. O que eu faço? Eu vou aplicar as propriedades da potenciação. Do lado esquerdo eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Se eu somar x menos 1 com 2x mais 3, eu vou ter 3x mais 2. Então, 2 elevado a 3x mais 2 é igual a... 3 elevado a 3x mais 2 é igual a 3 elevado a 11. Agora tem uma igualdade entre duas potências de bases iguais, igual ao problema anterior. Se as potências têm a mesma base e elas são iguais, porque o problema tem o sinal de igualdade ali no meio, então elas também têm que ter o mesmo expoente. Ou seja, o expoente do lado esquerdo é igual ao expoente do lado direito. Resolve a bendita da equação, meus senhores. A essa altura vocês já sabem. Se 3x vai ser igual a 9, então x vai ser igual a 3, é a minha solução. Poderia ter botado também S igual, abre chaves, 3, fecha chaves. Sem problema. A equação do tipo 2, né, vai ser um pouquinho mais chata, porque eu não vou ter só multiplicação ou divisão. Posso também ter soma ou subtração. Nesse caso aqui eu botei uma com subtração de potências de mesma base. Repara aqui que eu tenho duas potências de base 2 do lado esquerdo. Para resolver essa equação, eu vou usar um produto notável. A primeira coisa que eu vou fazer é o processo reverso. Em vez de escrever aqueles expoentes como soma ou subtração, eu vou reescrevê-los como multiplicações de potências. Como assim, professor? Por exemplo, 2 elevado a x mais 3 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Mas, professor, eu não entendi. Por quê? Bom, se a gente fosse ver de baixo para cima, você não estaria fazendo multiplicação de potência de mesma base? Na multiplicação de potência de mesma base, eu não repito a base, somo os expoentes, no caso x e 3, ficaria x mais 3? Sim, professor, é isso que você faz. Então, também posso fazer o contrário. Se no meu expoente tem uma soma, eu posso interpretar
que essa soma foi gerada por causa de uma multiplicação de potências de mesma base. E assim fica melhor. Do lado direito a mesma coisa, 2 elevado a x mais 1 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Precisa botar 1 no expoente? Não, né? Então eu vou deixar só o 2 ali. Professor, mas eu não entendi, por que você fez isso? Não parece mais complicado do que estava antes? Galera, a gente faz isso para aparecer o mesmo fator em todas as parcelas, pelo menos do lado esquerdo da igualdade. Essa parcela, esse fator que vai aparecer, é o 2 elevado a x. 2 elevado a x aparece de um lado, né, na primeira parte, e na segunda parte. O que eu posso fazer com o fator que aparece em todas as parcelas? Ele é um fator comum, eu coloco ele em evidência. Colocando 2 elevado a x em evidência, eu vou ter que ele multiplica 2 a terceira da primeira parcela, menos o 2 elevado a 1 da segunda parcela. Beleza? Bom, continuando, significa que eu tenho 2 elevado a x, que multiplica 8 menos 2, ou seja, 2 elevado a x vezes 6, é igual a 96. Esse 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo, 2 elevado a x é igual a 96 sextos. Dividindo 96 por 6, a gente acha 16. Então vai dar 2 a quarta, e se deu 2 a quarta, o resultado do x é igual a 4. E a equação do tipo 3 é uma equação que não é tão óbvia quanto as anteriores, né? Não dá para fazer diretão, porque eu não tenho sempre a mesma potência, mas você vai reparar que as potências que aparecem elevado a x têm bases iguais, porém resultados diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho 5 elevado a x, é uma potência de base 5, e 25 elevado a x, que é também uma potência de base 5. Por quê? Porque 25 é 5 elevado a 2. Ou seja, 25 é o 5 ao quadrado. Quando isso acontecer, quando na sua equação você tiver duas bases diferentes, mais uma sendo o quadrado da outra, você pode utilizar o seguinte macetinho. Você vai falar que a menor delas é y, por exemplo, 5 elevado a x é igual a y, e assim o 25 elevado a x, que é 5 elevado a 2x, vai ser escrito como 5 elevado a x ao quadrado. Potência de potência, multiplica os expoentes. Se ele é 5 elevado a x ao quadrado, ele vai ser y ao quadrado. E aí a sua equação deixa de ser uma equação exponencial e vira uma equação do segundo grau. Y ao quadrado menos 6y mais 5 igual a 0. Vou resolver usando delta, que dá 16, e Bhaskara. Ou seja, y é igual a 6 mais ou menos 4 sobre 2. Y' é igual a 5. Y duas linhas é igual a 1. Acabou a questão? Não. Por que não, professor? Porque aqui eu tenho o valor do y. Eu não quero o valor do y, eu quero o valor do x. O que eu sei lá na linha azul? Que o y é 5 elevado a x. Ora, pois, se o y for igual a 5, quer dizer que 5 elevado a x é igual a 5. E aí a gente volta para a equação do primeiro tipo. Se 5 elevado a x é igual a 5, x é um expoente que faz essa equação virar verdadeira. Ou seja, o x só pode ser igual a 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é igual a 5. Por outro lado, se o y for igual a 1, significa que 5 elevado a x é igual a 1. Qual é a potência que faz o 5 elevado a x ser igual a 1? É o x igual a 0. Porque 5 elevado a 0 é igual a 1. Então eu vou ter duas soluções, x igual a 1 ou x igual a 0. Nesse caso tem que substituir, galera, de volta, porque nem sempre vai dar solução. Às vezes não vai ter duas, vai ter só uma, às vezes não vai ter nenhuma solução. Tem que voltar para a variável x para poder saber se é a solução ou não da sua equação. Então repara que as minhas respostas não são 5 e 1, e sim 1 e 0. Show do milhão? Com isso, senhores, eu espero que tenha ficado claro aí o nosso assunto de função exponencial e eu espero que vocês tenham também entendido direitinho o que é para fazer. Por favor, tentem fazer o praticando aprendizado e o desenvolvendo habilidades, esses exercícios que estão aí no quadro. Lembrando ainda que na próxima semana nós iremos corrigir esse exercício em live. Então, por gentileza, senhores, senhoras, senhoritos, forte abraço, saudações vascaínas.